Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos chegando no Natal, não é? Finalmente estamos chegando no final do ano. Para alguns o ano passou rápido demais, para outros não foi tanto assim. Mas eu quero começar hoje essa nossa penúltima reflexão, né? Antes da gente ter o Natal mesmo, né? O dia 25, com uma frase, na verdade, de um autor dos mais conhecidos entre os cristãos, chamado de C.S. Lewis. Não sei quantos conhecem aqui o C.S. Lewis, mas ele foi talvez o mais, vamos dizer assim, um dos mais famosos pensadores do cristianismo. Se eu disser assim, foi o autor de um livro chamado As Crônicas de Nárnia. Aí vocês conhecem mais, né? Porque todo mundo praticamente assistiu o filme As Crônicas de Nárnia. Ele tem uma frase de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que é uma frase muito interessante, que diz assim: pela minha experiência, a realidade, além de ser complicada, normalmente é esquisita. Vou dizer de novo. Ele diz: pela minha experiência, na minha experiência própria, a realidade, além de ser complicada, normalmente ela é esquisita. E ele complementa dizendo assim: ela não é pura, ela não é óbvia e ela não é a esperada por nós. Ou seja, ele está dizendo, esse negócio que a gente chama de realidade é um negócio meio complicado, meio difícil, né? Como toda frase de C.S. Lewis, normalmente a gente poderia parar aqui e pensar um bocado sobre ela, dar uma reflexão muito interessante. Ele diz 5 coisas a respeito da realidade, se você prestou atenção direitinho nessa frase. Ele diz que a realidade é complicada, que a realidade é esquisita, que a realidade é complexa, ou seja, ela não é pura, ela é complexa, ela não é óbvia, ou seja, não é assim tão simplista como a gente costuma imaginar, e ela normalmente ela é inesperada. E eu acho que na nossa vida também a gente poderia dizer que isso é verdade. A realidade realmente não é fácil de a gente vivê-la. Por ser essas 5 coisas aqui, ela é um desafio para todo e qualquer ser humano como eu e você. Entende? É um grande desafio. Eu quero dizer assim que, por coincidência, o texto que nós vamos ler hoje, ele começa exatamente com a mesma frase, que foi a frase que iniciou o meu último sermão aqui. Eu acho que os irmãos lembram que eu falei do tempo de Herodes. Lembra? Começava a frase, o texto começava dizendo exatamente assim: no tempo de Herodes, né? E eu comecei até colocando assim, né? A gente costuma dizer de vez em quando, no nosso tempo, né? Herodes, no caso aqui do autor, ele diz assim: no tempo de Herodes. E a gente sabe que esse tempo não era um tempo fácil, era um tempo difícil, era um tempo muito complicado. Era um tempo onde o mal governava efetivamente, né? Por isso que era um tempo difícil. Herodes foi um sujeito sanguinolento, complicado, difícil, terrível. Não só matou as crianças com menos de 2 anos de idade, mas ligeiramente recapitulando, ele dizimou, matou toda a família da esposa dele, com quem ele tinha feito uma espécie de acordo para governar. Além disso, ele mandou matar 2 filhos que ele teve com essa mulher, com medo de que eles assumissem, na verdade, o trono dele. E ainda faltando 5 dias para morrer, ele mandou matar um 3º filho dele. De maneira que, na verdade, existia um provérbio que dizia assim: é melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. Na época tinha um ditado que dizia isso: é melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. Porque eu acho que ele trata com mais carinho os porcos do que, na verdade, os próprios filhos. E ele morreu de uma doença terrível, né? Depois que houve a questão das crianças lá, ele morreu com pouco tempo depois. Cerca de 3 meses depois ele tinha já falecido, já tinha morrido. O tempo de C.S. Lewis, a realidade de C.S. Lewis também não foi fácil. Quem estuda a vida dele sabe que, por exemplo, ele participou da Primeira Guerra Mundial.
ele foi às fronteiras, ele foi um soldado, ele perdeu amigos, ele se feriu, ele foi mandado para casa justamente por ferimentos de guerra. Ele teve o desprazer de passar pela Segunda Guerra Mundial também, porque ele não mais como soldado, né, mas agora como alguém que deveria dar força às pessoas que estavam no fronte, ele produz uma série de mensagens que eram transmitidas pelo rádio, para que os soldados na trincheira ouvissem. E essas reflexões dele é que dá origem a esse livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que é de onde vem essa frase aqui. A frase que diz que a realidade é complicada, é esquisita, ela é complexa, ela não é óbvia e ela é inesperada. Então você entende que a realidade lá de Herodes, a realidade de C.S. Lewis, a nossa realidade hoje, também nas nossas vidas, a gente poderia dizer assim, olha, eu estou vivendo uma realidade que ela é complicada, que ela é esquisita, que ela é complexa, muitas vezes eu não sei como sair, não é? Das teias de aranha onde eu me meti, ela é complexa, ela não é óbvia, se fosse óbvio eu resolveria facilmente, e muitas vezes essa realidade minha e sua ela é inesperada. Eu acho que talvez a gente se identifique com essa frase, porque a nossa realidade é também a realidade do C.S. Lewis, é também a realidade daqueles que viveram no tempo de Herodes. Mas, porém, todavia, contudo, como eu brinco dizendo, é possível a gente ter algumas coisas muito maravilhosas, mesmo vivendo em realidades dessa maneira. Você consegue resolver alguns problemas dentro da sua realidade, minha querida irmã? Eu sei que não. A gente quer sair dela, mas a gente sabe que não. Mas eu quero dizer 3 coisas para vocês hoje. 3 coisas que a gente pode viver dentro dessas realidades difíceis na qual nós estamos inseridos. E, para a gente entender isso que eu vou lhe dizer, essas 3 verdades, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, aonde nós vamos fazer esta leitura de hoje. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Na verdade, existiam 24 grupos de sacerdotes, não é? Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade já avançada, então não tinha como ter filhos mais. Além dela ser estéril, os autores aqui acreditam que a idade deles estaria entre 80 a 90 anos de idade, ou seja, já era praticamente impossível se ter filhos a essa altura dos acontecimentos. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, e orando de uma maneira muito fervorosa, diz o texto. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração ela foi ouvida. A sua oração ela foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, que significa Deus é doador, né? Quem não sabe o que significa o nome João, o significado dele é esse: Deus é doador, doador de graça, doador de bênçãos para a vida da gente. Ele será motivo de grande alegria, e
muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo de Deus desde o seu nascimento. Fará retornar ou converterá muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias, porém, disse ao anjo: como é que eu posso ter certeza disso? Nada mais justo, né, do que essa pergunta, né? Como é que eu posso ter certeza disso? Apesar de que ele estava tendo uma visão extraordinária ali. Porque eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias perguntou, o anjo respondeu a Zacarias dizendo: eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e eu fui enviado para lhe transmitir esta boa nova. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. E aí pule comigo para o versículo 24, que diz assim: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Que Deus queira nos abençoar. Ore comigo nesse instante. Paizinho Santo, Deus eterno, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor. Que tu possas adentrar a esse espaço de culto, que tu possas já ter tomado conta da nossa mente e do nosso coração, desde o primeiro hino que nós cantamos aqui, para que nós possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz e a entender que essa palavra é tua palavra e não minha palavra, como servo teu. Usa-me simplesmente como instrumento em tuas mãos, para que eu possa ministrar segundo o teu querer. E muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela honra de estar ministrando a tua palavra no nome de Jesus. Amém, Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã? Eu quero dizer assim, olha, apesar de nós vivermos realidades complicadas, como foi a realidade na época de Herodes, que Isabel, Maria, Zacarias, José e tantos outros servos deles viveram, apesar de a realidade ser complicada, como na vida de C.S. Lewis, que passou por uma guerra, que perdeu a mãe dele logo cedo com câncer, que passou por uma segunda guerra, que perdeu a esposa dele com câncer de novo, entrou em depressão, por isso ele diz que a realidade é complicada, é complexa, é esquisita, não é óbvia, é inesperada, a realidade de vida dele foi muito difícil. Apesar da nossa própria realidade de vida hoje, com tudo aquilo que a gente olha para o futuro, o que pode nos reservar de bom ou de ruim, ser também complicado, complexo, não óbvio, inesperado, e etc, etc, etc. Apesar de tudo isso, nós podemos aprender 3 coisas com essa história de Zacarias e de Isabel. A primeira delas é a seguinte: vidas simples podem ser perfeitas aos olhos de Deus. Vidas simples podem ser perfeitas aos olhos de Deus. Entenda bem, se eu e você nos teletransportássemos e pudéssemos viver como vizinhos de Zacarias e de Isabel, nós olharíamos para aquele casal como um casal que não nos chamaria a atenção em hipótese nenhuma. Um casal comum, como qualquer casal comum que você conhece. Talvez alguns vizinhos teus. Você olharia para eles e dizer assim: quem são aqueles? São gente boa. É Zacarias e Isabel.
Nada, absolutamente nada, chamava a atenção das pessoas para aqueles dois anciões, aqueles dois velhinhos, aquelas duas pessoas idosas. Nada. A gente não tem nenhuma informação anterior a isso sobre qualquer coisa que Isabel e Zacarias tenham feito de extraordinário. Não fizeram. Nem nunca fizeram mesmo na vida nada de extraordinário. Nada. Ou seja, eles eram simplesmente pessoas que exerciam sacerdócio, que eram pobres, que moravam numa região montanhosa. Talvez nós olhássemos até para eles assim com um misto de pena, dizendo assim, coitadinhos, nem filhos tiveram. O que era uma desonra, inclusive, para a sociedade da época. Coitadinhos, nem filhos tiveram para sustentar eles agora na velhice. Ou seja, Zacarias e Isabel eram sacerdotes, eram pobres, moravam numa região montanhosa, não chamava a atenção do seu ninguém. Ponto. Não tiveram filhos, coitados deles. É assim que a gente olharia para essas pessoas. Ou seja, essa é uma visão da vida deles, que é uma visão que não é complicada, que não é complexa, que não é esquisita, que não é até muito óbvia, e que era aquilo que se esperava para a vida deles. Nada mais além disso daí, nada mais além disso. No entanto, observe bem, o nosso olhar não é o olhar de Deus. Nós olhamos para a realidade da vida de uma forma, mas Deus olha para a realidade de nossas vidas de uma maneira diferente. Não do jeito que a gente vê, mas de uma maneira muito diferente, na verdade. Veja bem, a Bíblia faz duas afirmativas a respeito da vida desse casal, que raramente ela faz a respeito da vida de qualquer personagem bíblico. Primeira delas, você tem aí quando a Bíblia diz exatamente assim: ambos eram justos aos olhos de Deus. Família sacerdotal, casamento, não ter filhos, isso é o panorama visível do ponto de vista humano. Mas quando a Bíblia diz assim, mas ambos eram justos aos olhos de Deus, essa palavra justo, no original, ela significa que eles eram retos, imparciais, eles eram nivelados, eles eram como uma balança que é justa e equilibrada, eles eram pessoas boas em todos os sentidos, eles eram pessoas que faziam o que é certo. É fácil ser assim? É fácil você ser reto assim, você traça uma linha e diz, eu vou passar por essa linha aqui pelo meio do mundo e nada vai me desviar desse caminho. É fácil? Não. É fácil a gente ser imparcial? Não. É fácil a gente ter uma vida comparada a uma balança exatamente equilibrada? Não. Mas isso é justo, né? Justo é isso, né? Ser justo é isso, né? É fácil a gente ser nivelado dessa maneira que a gente adota um perfeito equilíbrio em nosso dia a dia? Não. Não é fácil. Ou seja, eles eram pessoas simples, mas chegaram a um padrão de vida que era um padrão de vida excepcional, lá em cima. Segunda coisa que a Bíblia diz a respeito deles, é que eles, na verdade, obedeciam a Deus de modo irrepreensível. E aí a gente tem que novamente ir lá e recorrer a uma palavra no grego para saber o que significa essa palavrinha irrepreensível. A Bíblia diz, ambos eram justos aos olhos do Senhor e eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos de Deus. A palavra irrepreensível no original significa impecável, inculpável, e significa que eram sem falhas.
Se o negócio de ser justo já é um padrão elevado demais para a gente conseguir chegar nesse padrão de ser inculpável, impecável e sem falha, pastor. Imagina. Sem falha. Sem ter nenhuma falha. Eu brinco às vezes dizendo assim, olha, todo mundo tem um D de defeito. Seja quem for, o D não é de Deus, não, é de defeito mesmo, tá? É de defeito mesmo. E a gente olha pra gente e diz assim, eu não tenho só um não, eu tenho um bocado de D na vida, né? Mas no caso de Zacarias e de Isabel, eles não tinham nenhum D. Nenhum D. Entendeu? Nenhum. É por isso que a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Ou seja, em outras palavras, a gente só vai encontrar na Bíblia paralelo a isso, em mais ou menos 3 ou 4 pessoas. José do Egito, que teve uma vida dessa maneira, Jó, que teve uma vida dessa maneira, e o próprio João Batista, filho deles, do qual Jesus Cristo disse que não existiu, não nasceu nunca na terra nenhum homem igual a João, que seria o filho deles. Eu só conheço esses 3, fora Zacarias e Isabel. E mais ninguém, de jeito nenhum. Nesta perspectiva, o que me chama a atenção é que essas pessoas, elas tinham essa vida, viviam dessa maneira, desse jeito, já estavam na velhice. E olhe bem o que eu vou dizer para você agora. 2 coisas se destacam. Primeiro, o fato de que, apesar de terem orado, e a oração que eles fizeram desde o dia que eles se casaram, até agora, aos 80 anos de idade, ela não tinha sido respondida. Qual era a oração deles? Para ter um filho. Eles não começaram a orar para ter um filho quando estavam com 60 anos de idade, não, minha gente. A gente sabe que o judeu casava cedo, na casa dos 20 anos aí, por aí, entendeu? Então, dos 20 até esse momento agora, a oração tinha sido contínua. Agora, você escuta algum tipo de reclamação deles? Ah, eu vivo uma vida justa, irrepreensível, eu sou assim, eu sou assado, e o Senhor nunca respondeu a minha oração, nunca me deu um filho? Não tem isso. Sabe qual é a segunda coisa que me chama a atenção nesse momento, nesse cenário? É que o texto diz aqui que Zacarias estava servindo diante do Senhor. Eles não só não reclamavam, mas continuavam servindo a Deus dentro da casa de Deus. Quando a gente não tem as nossas orações respondidas, o que é que a gente faz? Normalmente fica bicudo com Deus, com raiva de Deus. Por que Deus não me respondeu? Afinal de contas, eu sou justo, puro, santo, maravilhoso, fantástico. E Deus não me respondeu. Eu agora também não vou mais servir a Ele. Eu agora não vou mais para a igreja. Eu agora... Não é assim? Eles não. Isso significa dizer, meu irmão, que apesar de vivermos dentro de realidades que são complicadas, esquisitas, complexas, não óbvias, inesperadas, nós podemos ter vidas simples e perfeitas aos olhos de Deus. Meu irmão, não fique preocupado porque você não está no Jornal das 8 na Globo, se bem que isso hoje não é muita coisa não, tá? Voltando, fecha parênteses e volta. Mas não fique preocupado porque você não está numa televisão, porque você não é famoso, porque você não já aconteceu, porque você não é um dos youtubers que tem não sei quantos seguidores. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você viva uma vida simples, mas perfeita diante dele. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto aqui. Dias simples
podem ser extraordinários com a presença de Deus. Estou falando de vidas simples, quero falar agora de dias simples. Dias simples, eles podem ser extraordinários, desde que nesses dias a gente perceba e veja a presença de Deus neles. Entenda bem, aquele dia que na verdade começou para Zacarias de uma maneira absolutamente normal, começou assim, ele acordou, ele trocou de roupa, ele disse, eu tenho que chegar cedo lá no santuário, hoje eu estou servindo junto com o meu grupo, e foi-se embora para lá, servir junto com o grupo dele. Qual era a expectativa de Zacarias naquele instante? Era chegar lá, era na distribuição dos serviços, alguém dizer para ele assim, ó, tu vai ali e vai limpar o altar que está ali, para fazer não sei o quê. Ó, hoje fulano vai fazer não sei o quê, Beltrano vai fazer não sei o quê. E a gente vai fazer o sorteio para a coisa mais nobre que existe. Qual era a coisa mais nobre que existia? Era o indivíduo se tornar o homem da estação. Essa era a expressão usada na época. Se tornar o homem da estação. O homem daquela estação, o homem daquele tempo. E ser o cabeça desse tempo, dessa estação, era o mais fantástico possível. Por quê? Era o indivíduo ser sorteado para adentrar o templo, enquanto todos ficavam lá fora. Esse indivíduo ia ter a incumbência de acender o incenso nesse espaço em que estaria só ele, Deus e ele. E mais ninguém. Mais ninguém. Saiba você que nessa época aqui de Zacarias, existiam em Israel cerca de 20.000 sacerdotes, distribuídos em 24 grupos. Cada grupo desse servia 2 semanas no ano. E apenas, na verdade, 2 desses indivíduos é que tinham a oportunidade de entrar por dia, né? Entrar e acender o incenso, estar na presença maravilhosa de Deus naquele momento. E esse dia ele começa para Zacarias de uma forma absolutamente simples. Mas ele chega, centenas e centenas de vezes Zacarias já tinha feito isso na vida dele. Lembra que ele era idoso, né? Centenas e centenas de vezes ele já tinha feito isso. Nunca ele foi sorteado. Nunca ele foi sorteado. Você já ganhou algum sorteio aqui na vida? Ganhou, mano? Pode levantar a mão assim, sem vergonha, porque a gente de vez em quando, nós cristãos também participamos de alguns sorteios de vez em quando, até para ajudar os amigos, né? Já recebi aqui hoje de manhã uma oferta de um sorteio aí, de uma igreja de um outro amigo meu aí também, né? Então a gente participa para ajudar, né? Então, alguém aqui já foi sorteado? Só uma pessoa levantou a mão, tá? 2? 3? Mas nós estamos num grupo aqui quase de 40 pessoas. É difícil a gente ser sorteado, né? Agora imagine ser sorteado entre 20.000. Aí é difícil. Aí é muito complicado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Inesperadamente, quem saiu foi o nome de Zacarias. Zacarias. Que maravilha. Aquela expectativa de ser sorteado foi exatamente o que aconteceu. E aquele dia que começou como sendo um dia simples, absolutamente simples, ele começa a se tornar um dia especial. Especial. Eu imagino que as pernas de Zacarias começaram a tremer. Meu Deus, eu vou estar diante de Deus, só eu, sozinho, com a incumbência de acender o incenso, com a incumbência de face a face com Deus, orar por aquele povo todo que está lá fora. Que maravilha! Um dia simples se tornou um dia especial. Mas acabou aí? Não. Acontece a coisa mais inusitada possível e a mais inesperada possível. E novamente C.S. Lewis tem razão, né? A realidade é o quê? Complicada, esquisita
complexa, não óbvia e inesperada. E o que não esperava Zacarias aconteceu. Se ele já estava feliz, contente, que aquele dia ia ser o dia que ele ia voltar para casa e dizer a Isabel: Isabel, foi eu hoje, eu agora sei como entrar lá dentro, eu agora sei como é que a coisa faz. Ô, Isabel, o coração palpitou, o coração não sei o quê. Quando o homem entra, mal ele entra, de repente do lado direito aparece, do lado direito do altar, aparece um anjo do Senhor. O próprio Deus presente ali, o anjo Gabriel presente ali. E eu acho que aí é que as pernas bambiou de verdade, porque o texto diz que, na verdade, ele perturbou-se muito, e foi dominado pelo medo. Essa é a expressão, dominado pelo medo. E antes que ele tenha um ataque cardíaco, o anjo diz: calma, calma, take it easy, tranquilize-se, fique em paz, você não vai morrer aqui agora. Porque o sacerdote, como Moisés disse, entrava até com a corda, né? Caso acontecesse alguma coisa, puxava o homem de volta, né? Naquele instante. Ou seja, Zacarias está diante de uma coisa que há 400 anos não acontecia. Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, e essa história que nós estamos contando, passaram-se 400 anos de silencioso Deus. 400 anos sem Deus dar uma palavra com o seu povo. 400 anos sem Deus dizer nada para o seu povo. Através de profeta nenhum. Aparece um anjo diante de um homem nessa hora. Tu acha que ele ficou como? O cara olhou e disse: Deus está intervindo na história de novo. E comigo? Comigo? Com eu? É com você, Zacarias. É com você essa intervenção. Você percebe como um dia simples, ele se transforma num dia extraordinário, mas somente com uma condição. A presença de Deus é que faz esse dia ser extraordinário. A presença de Deus. Sem a presença do anjo, o dia seria muito especial para Zacarias. Com a presença do anjo, o dia se torna extraordinário na vida de Zacarias. E mesmo assim, desse mesmo jeito, dessa mesma forma, pode ser comigo e com você, nesses dias simples que nós estamos vivendo. Nesse dia que a gente acorda e diz assim: vai ser a mesma meleca de novo, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E talvez você diga assim: meu Pai Celeste, está complicado a realidade, está faltando dinheiro para comprar comida, não tenho gás, é a mesma complicação do mês passado, não sei o quê, é um dia comum, é um dia rotineiro, meu Pai do céu, eu vou vencer meus desafios aqui. E de repente Deus diz: não, de agora em diante vai ser diferente na sua vida. Porque a minha presença vai fazer diferença na sua vida de agora em diante. Portanto, não importa se a realidade ela é complicada, se ela é esquisita, se ela é complexa, se ela não é óbvia, se ela é inesperada, nós podemos ter dias simples que se transformam em dias extraordinários, quando Deus entra no meio desse nosso dia. E Deus entrou naquele dia de Zacarias ali, ele não entrou na hora do templo. Ele entrou naquele dia antes de Zacarias acordar. Antes mesmo de Zacarias acordar, Deus já estava presente naquele dia. Você entende isso?
Antes mesmo de Zacarias sonhar com o que poderia acontecer naquele dia, Deus já estava presente naquele dia dele. E Deus está presente em qualquer dia simples seu, meu e de qualquer um de nós. Abra os olhos para ver a presença de Deus na sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Mesmo com essa realidade toda complicada, orações simples podem ser potencializadas quando elas se encaixam nos planos de Deus. Orações simples. Nós falamos de vidas simples, de dias simples, e agora queremos falar de orações simples. A oração de Zacarias e de Isabel era uma oração simples. Eu não posso ter filho. Me dá essa bênção. Me dá essa bênção. Tem alguma coisa mais simples do que isso? Você tem uma necessidade e você ora a Deus por essa necessidade. Deus, está faltando a feira. Manda de um jeito aí qualquer a feira, porque eu estou ruim. Deus, estou doente. Então, manda a saúde que eu estou precisando. Isso é oração simples. Você tem uma necessidade e você vai e busca a Deus em torno dessa necessidade. Só isso. A única e exclusiva coisa que Zacarias queria com aquela oração que era até certo ponto egoísta, individualizada, pessoal, não era isso. A oração de Zacarias era outra coisa senão isso? Não. Ele estava pensando em quem? Nele. Na necessidade de ter um filho. É uma oração simples de quem tem uma necessidade e busca a Deus através dela. E nada mais além disso. Mas quando nossas orações, presta atenção. Quando nossas orações, mesmo sendo orações simples, elas se encaixam dentro do plano de Deus, Deus potencializa isso. Zacarias tinha necessidade de ter um filho. Deus, no plano dele, precisava de uma pessoa que se tornasse um profeta, um novo profeta de Deus para aquele momento. Ele precisaria de alguém que abrisse caminho para o Messias. Aí sabe o que é que Deus faz? Olha só. Deus pega aquela oração simples e a eleva à 7ª potência. Eu não sou bom de matemática não, talvez esteja fazendo a maior besteira aqui. Mas, vamos supor que na minha matemática e na minha lógica, ele eleva aquela oração 7 vezes mais do que, na verdade, Zacarias queria. É ou não é? Você prestou atenção aí na leitura do texto? Olha só. O anjo diz assim: calma, não morre do coração não, fica tranquilo. Aí a segunda frase que, na verdade, o anjo diz é: a tua oração foi ouvida. E naquele momento, os neurônios da cabeça de Zacarias fizeram assim. Se os neurônios da nossa cabeça, eles se comunicam numa velocidade terrível, incrível, espetacular, fantástica. No momento em que o anjo diz assim, a tua oração foi ouvida, aí é que os neurônios realmente se desesperaram. Que oração, que oração, que oração, que oração? Tu sabe qual é a oração? Qual é a oração? Que oração? Tu sabe qual é a oração? Os neurônios conversando em si. Qual é a oração? Que oração? Quando? Porque não tinha sido nenhuma oração recente, não, gente. O Zacarias não tinha feito uma oração quando entrou ali, não. Naquela hora, não. Aí o anjo se apressa em dizer, você vai ter um filho. E aí ele começa a potencializar essa oração. Primeira coisa, ele diz assim, esse menino será motivo de prazer e alegria. Elevou ou não elevou? Zacarias queria só um filho. Podia ser a pior peste possível do mundo, né? Podia dar desgosto até dizer baixa, não podia? Mas o que é que Deus faz? Não. Além de lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho que vai lhe dar prazer e alegria. Porque nem todos os filhos dão prazer e alegria aos pais.
Está garantido. Vai ser um filho que vai trazer prazer e alegria para você. Vamos levar a segunda potência. Além de trazer alegria para você, ele vai ser a alegria de um povo inteiro. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele vai ser não só a sua alegria, mas a alegria do povo de Israel. Vamos levar a terceira potência? Ele será grande aos olhos do Senhor. Zacarias tinha pedido isso. Zacarias tinha orado por isso. Senhor, me dá um filho, mas me dá um filho que seja uma alegria para mim. Mas me dá um filho que todo mundo se alegre com ele. Mas me dá um filho que seja grande aos olhos do Senhor. Tinha orado assim? Não. Ele só queria um filho. Mas vamos levar a quarta potência? O texto diz: e ele será cheio do Espírito Santo, desde o nascimento. Maravilha! Glória a Deus! Quem de nós não quer um filho assim? Você está vendo como está sendo elevado a quarta potência? Vamos elevar a quinta potência? Além, na verdade, dele ser cheio do Espírito Santo, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Esse menino vai ter uma função, esse menino vai ter um propósito na sua vida, a vida dele vai ter um sentido, converter gente a Deus. Quinta potência. Vamos elevar a sexta potência? A sexta potência é quando ele diz assim: e ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele será um profeta tão forte, tão importante, tão digno quanto foi o profeta Elias. E ele irá adiante do Senhor. Ele abrirá caminho para o Senhor. O Senhor, o Messias, o próprio Messias. Vamos elevar a sétima potência e última potência. Ele deixará um povo preparado para o Senhor. E deixou. E deixou. Você lembra que os primeiros discípulos a seguirem Jesus foram discípulos de João? Quando ele diz assim: olha, aquele dali eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Vão lá e agora vão atrás dele. E aí, os dois primeiros discípulos de Jesus tinham sido os discípulos preparados por João. Mas não só esses. Todos aqueles que ele batizou no deserto também foram preparados para o Senhor. Então, você entende que quando a sua simples oração ela se encaixa no plano de Deus, Deus potencializa a realização dessa oração? Agora, o que é que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos fazer orações que estejam debaixo dos planos de Deus. Não meramente na visão do nosso egoísmo pessoal. Mas orações que, na verdade, digam assim: que se faça a tua vontade e não a minha vontade. É por isso que Jesus Cristo diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar primeiro estar sob a vontade de Deus. E mais nada além disso. Eu quero finalizar esse ponto dizendo assim: não importa se a realidade é complicada, esquisita, complexa, não óbvia, inesperada, não importa. Se as nossas orações, simples orações, se encaixarem no plano de Deus, Deus potencializa a realização dessas orações. Como é que eu e você temos orado a Deus? O que temos pedido a Deus? Como temos pedido a Deus? Para que temos pedido a Deus? De que forma, de que modo temos pedido, solicitado as coisas a Deus? Finalizando. Primeiro, por mais perfeitos que nós sejamos, sempre haverá limitações que nos farão sofrer, e às vezes sofrer muito.
Zacarias e Isabel eram perfeitos, mas eram limitados. Tinham aquela vida que era uma vida justa e irrepreensível, mas não podiam ter filhos. Do mesmo jeito que Paulo tinha um espinho na carne, e Zacarias e Isabel sofreram a vida inteira a ausência de ter um filho. Sofreram muito, não foi pouco não. Agora entenda, nós podemos ter impedimentos biológicos. A Bíblia diz aqui que Isabel ela era estéril. Isso era um impedimento biológico. A Bíblia também diz assim, eles eram de idade avançada. Isso é um impedimento cronológico. Entende? É o Cronos que não está a nosso favor. É um impedimento cronológico. Às vezes você olha assim e diz assim, já passou o tempo de eu fazer isso. Agora não tem mais condições de fazer isso. Agora já era. Eu não posso voltar mais atrás. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nós podemos ter impedimentos biológicos. Nós podemos ter impedimentos cronológicos. Nós podemos ter impedimentos ideológicos. Nós podemos ter impedimentos sociológicos. Nascemos numa miséria de lugar que não tem, difícil de alguém sair de lá para algum canto. Mas nós só não temos impedimentos teológicos. Você entende o que eu quero dizer? 6 meses depois, quando o mesmo anjo Gabriel vai falar com Maria, mãe de Jesus, ele diz, você vai ser mãe. Aí ela diz, como é que eu posso ser mãe se eu não conheço nenhum homem? Aí o anjo olha para a cara dela e diz assim, sabe aquela tua prima, chamada Isabel? Ela hoje já está no 6º mês de gravidez. E aí ele completa com uma frase que é muito conhecida da gente, e que a gente acha que, na verdade, ela tem a ver com Maria, mas não, ela tem a ver com Isabel. Porque o anjo diz assim, sabe aquela tua prima que não podia ter filhos, que era estéril? 6 meses atrás ela engravidou. Tu nem sabia, né? Mas 6 meses atrás ela engravidou. Porque para Deus não há impossíveis. Nós podemos ter todo tipo de impedimento biológico, pedagógico, o que você quiser, mas nós não teremos na nossa vida jamais nenhum impedimento teológico, porque o teológico ele depende de Deus, e para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. O que na sua cabecinha é impossível hoje, jamais será impossível de verdade para Deus. E a outra coisa para finalizar. A realidade ela pode ser complicada, esquisita, complexa, não óbvia, inesperada, tudo isso. E é. Isabel, quando engravida, ela resolve passar 5 meses sem sair de casa. E ninguém a vê durante 5 meses. Ninguém sabe que ela está grávida. Esquisito isso, né? Você deseja uma coisa a vida inteira. Quando você a tem, você a esconde. É muito esquisito isso, né? Dá para entender, não. Mas a gente só vai entender quando, ao final desses 5 meses, ao sair dessa reclusão, desse momento, para mim, na verdade, tem muita explicação para isso, mas para mim, na verdade, foi um momento de reclusão com Deus, de intimidade com Deus, aqueles 5 meses. Mas ela sai daqueles 5 meses com uma frase que é extraordinária. Ela diz assim, isto é obra do Senhor.
Agora ele olhou para mim de maneira favorável. Ele prestou atenção em mim. Deus hoje está prestando atenção em você que está aqui. Deus hoje está prestando atenção naquilo que está dentro do teu coração. Deus hoje sabe exatamente quais são os teus pensamentos. Deus hoje sabe da tua vida simples, dos teus dias simples e das tuas orações simples. Mas Ele pode transformar essa simplicidade no extraordinário, naquilo que você jamais pode esperar de sua vida. Curve sua cabeça. Ore a Deus nesse instante. Peça a Ele que fale ao seu coração. Entregue-se a Ele nesse momento. Se por um acaso aqui nessa manhã ainda tem alguém que não conhece, não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você possa entregar-se a Ele totalmente, porque Ele pode fazer do seu simples o extraordinário. No nome de Jesus. Amém.